Passo a palavra para o nobre deputado Alair Francisco. Presidente, primeiro pedir desculpa aqui pelo meu atraso, porque o senhor sabe que eu posso chegar dentro do horário. Depois, senhor Carlos, eu não tenho muita pergunta para fazer para o senhor, não é muito pouca. Mas eu queria que o senhor fosse assim, direto também. Porque arrodei demais, eu não entendo. Eu gosto que seja direto porque eu sou simples. O senhor poderia me informar, com toda a clareza, se eu não me engano, o senhor é advogado? Sou formado em Direito, sou bacharel. Então o senhor tem conhecimento das leis brasileiras e etc, etc. Sim. O senhor conhece bem. O senhor, quando assumiu a administração, o senhor tinha lá os seus gestores, correto? A sua assessoria, diretor disso, diretor daquilo, etc, etc, correto? No entendimento do senhor, esses diretores do senhor, essa assessoria que trabalhava com o senhor era vamos dizer assim, a sua assessoria e etc. No entendimento do senhor, essas pessoas estavam sob a sua responsabilidade? Não, cada um assumia a sua responsabilidade no que o seu cargo mandava. A responsabilidade do funcionário administrativamente, vamos dizer assim, sim, eu era administrador, talvez eu sou responsável pela gestão. Agora, pela conduta, não. O senhor entende que o senhor deveria ou deve, um gerente, vamos dizer, o senhor é comerciante igual eu, vamos dar um exemplo mais simples. O senhor é um gerente, e o gerente tem que olhar as funções do seu subordinado, o senhor entende que o gerente é responsável por aquilo? No caso de um caso de comércio igual o nosso, sim. Mas a coisa pública é a mesma coisa. Tem que... Uma certa diferença, deputado. Desculpa. Qual? Então, só me esclarece, por favor, a diferença. A máquina pública ela é muito mais abrangente do que uma simples empresa que nós tocamos. Né? Existe vários itens que devem ser observados da lei, então cada gerente ou cada diretor tem sua atribuição. Ele responde por aquilo que ele não fez. Então vamos facilitar aqui a pergunta. Eu vou só dar um exemplo. Por exemplo, um diretor de obra, ele geralmente tem que ser um engenheiro ou um arquiteto. Se ele executou uma obra dentro da cidade, essa obra teve algum tipo de problema, ele é técnico para aquilo. Então ele responde por ele. Eu não posso responder pelo engenheiro, porque ele é um engenheiro. Eu sou o administrador. O senhor foi executor desse projeto? Não, o executor... Não. Na questão do governo, o senhor foi executor, porque sim, o senhor... O ordenador de despesa. A administração estava na sua responsabilidade e Exato. O evento foi feito na sua região administrativa e, em vez de fazer na Secretaria de Cultura, foi feito pela administração pública. Sim. E lá o senhor era a maior autoridade da cidade e tem a responsabilidade de administrar a cidade. Foi por isso que o senhor foi para lá, correto? Exatamente. Baseado nisso, tudo que aconteceu na administração, na sua gestão, o senhor assume as responsabilidades? Administrativamente, as quais eu assinei, sim. Eu não estou dizendo que esse processo, se ele é ilícito, se ele foi ilícito. Não sei, porque os autos aqui é que dizem, etc, etc. E eu não tenho o conhecimento de investigativo para dizer isso ou aquilo, né? Eu quero saber o seguinte: em relação a isso, o senhor assume toda a responsabilidade referente a esse processo que o senhor assinou, mesmo o senhor tendo todas as prerrogativas? Vamos dar um exemplo aqui. Eu ouvi o senhor falando aí para o deputado Joy, que eu cheguei atrasado, que o senhor tinha o advogado jurídico da administração, o senhor tinha um parecer dele. Mas todos os requisitos do processo dizemos que esteja legal. O senhor assume toda a responsabilidade referente a esse evento? Ao processo Ao evento também? Não, ao evento eu não posso responder, o deputado, porque existe um executor do evento.
certo? Existem pessoas que têm que fiscalizar o evento, existem pessoas que têm que atestar para mim que o evento aconteceu, porque o administrador ele não vai ao evento, ele não vai lá ver se colocou se a banda está tocando lá em cima, ou se colocaram o palco de forma correta, ou se levaram um gerador de 10 ou de 5 kVA. Eu não tenho como fiscalizar isso. Então, Por isso que existe a parte técnica da administração. Então eu vou perguntar diferente. Todos os atos relacionados à administração regional de Sobradinho. Sobradinho 2, né? Sobradinho. A responsabilidade de lá é do administrador ou de algum dos diretores que estava nomeado na administração? A responsabilidade dos atos feitos na administração assinada pelo administrador, sim, é do administrador, sim. Ou isso também sucessivamente de alguém... vai passando suas responsabilidades àquele de direito. Então, todos os atos relacionados à administração regional de Sobradinho é do administrador, Sim. ou de alguém que está no Diário Oficial, que está lotado na administração regional, correto? Correto? Uhum. Quem não estiver no Diário Oficial, quem não estiver lotado, ele não tem responsabilidade nenhuma pelos atos da administração. O senhor assume isso aqui? Sim. Cada um responde pelo que tem de direito. Então, nesse caso, o senhor diz que nenhuma pessoa que estiver fora da administração tem gerência sobre a sua administração. Todos os atos lá é responsabilidade do administrador ou de outra pessoa ligada à administração, lotada na administração regional, correto? Atos administrativos de responsabilidade, sim, do administrador regional de Sobradinho, que vai repassando essas responsabilidades sucessivamente conforme a pessoa de direito, né? Então, o senhor assume aqui que não teve nenhuma pressão política para o senhor em relação a esse processo, o senhor tomar decisão favorável ou desfavorável? Não, foi a decisão favorável ou desfavorável, isso eu acho que não cabe aqui. É uma emenda legítima, destinada para um fim e foi feita para isso. E ela foi destinada e ordenada para esse fim, com todos os pareceres necessários que é exigível. O senhor sabe me dizer se essa emenda ela foi dirigida diretamente para a administração, ou se ela veio de outro local, se ela foi transferida, se ela era para uma coisa e fez outra, mudou a destinação dela, se ela estava no plano piloto e foi para Sobradinho, se ela estava em outro órgão e foi para lá, ou se ela foi já dirigida exclusivamente para ela era uma emenda nominativa, destinada exatamente para esse fim. Não foi transferido, foi uma emenda aprovada pela casa, tudo direitinho, mandado para a administração nominativa. Porque eu fiquei sabendo... Ela não era fim genérico, se o senhor quer saber isso, né? Não, a pergunta é outra. É porque eu fiquei, não oficial, não é notícia oficial, mas eu ouvi dizer que essa emenda ela era da Brasilotur antes e depois, com a extinção da Brasilotur, eu não sei se o nome da empresa era Brasília Tour. Depois ela foi transferida para lá, ou você não tem conhecimento disso? Não tem conhecimento. Porque quando ela chegou no QDD da Administração Regional de Sobradinho, ela era uma emenda nominativa para o turismo rural, eu não lembro agora Então, para terminar, presidente, e senhor Carlos, então, pelo que eu entendi aqui pelo senhor, o senhor passou aqui, o deputado Hadi Mansur, em momento algum, mandou o senhor fazer este evento, seja ele lícito ou ilícito, e que todas as responsabilidades referentes a essa emenda, ou o senhor assume a responsabilidade ou é de pessoas ligadas à administração regional? Sim ou não? Eu não entendi a pergunta. Então, eu vou perguntar de novo. A última pergunta. O senhor Carlos, o senhor não recebeu nenhuma pressão do deputado Hadi Mansur para executar essa emenda, seja ela
ilícita ou não ilícita, eu não estou dizendo que está errado ou nem está certo, que toda a responsabilidade referente a este evento, a isso que aconteceu lá, ou é responsabilidade do senhor, ou é responsabilidade de alguém ligado à administração que estava lá nas suas diretorias. Mas o deputado Rádio Mansur não tem gerência nenhuma sobre essa responsabilidade. Ele não teria, dentro da administração, ele não teria gerência nenhuma com relação ao processo, né? Porque a responsabilidade é do administrador desse processo tramitar. Ele foi tramitado e foi feito de forma legal. Eu quero que me apresente a falha que está dentro do processo. Nós não estamos discutindo isso. Se está errado, se não está. Tá? Nós estamos Com discutindo se é responsável ou se não é. Ao processo administrativo, sim. Então o senhor é responsável. O que acontece depois, aí eu não posso assumir essa responsabilidade. Depois do quê? Eu não estou entendendo. A pergunta é clara. Se olha como é que o que acontece. aconteceu lá na administração, se é responsabilidade de quem está lá ou se é de quem está de fora. Não, de quem aí eu tá dentro. coloquei Não, é de o quem nome tá do dentro. deputado Rádio Mansur, porque dizem aqui que foi o deputado Rádio Mansur que fez. Que isso e aquilo. Eu estou perguntando Ele pro não tem senhor. poder para fazer isso que eu dentro da estou administração. perguntando. Então, está respondido. Então está respondido. Obrigado. Satisfeito, presidente?